Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é 13, quinta-feira, 13 de maio de 2021, dia de Nossa Senhora de Fátima, com o título de Fátima. Nós fazemos memória, né, nesse dia tão importante. Também hoje é dia da imprensa nacional, dia da estrada de rodagem, dia do automóvel, dia da fraternidade brasileira, dia do zootecnista e também a criação da Biblioteca Nacional na data de hoje, em 1811. E também na data de hoje, em 1998, a sede da Comissão de Justiça e Paz da Conferência dos Religiosos da Colômbia é ocupada pelo Exército. Lembramos também que hoje, na data de hoje, em 1888, foi a abolição legal da escravatura negra no Brasil, o último país da América Latina, é bom lembrar, a fazer isso, né? E também hoje nossa comunidade se alegra, porque toda quinta-feira, das 6h30 da manhã até às 18 horas, nós temos a exposição do Santíssimo, com a oportunidade para você fazer a sua adoração. E também hoje nós acolheremos, né, os ministros, novos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, as pessoas, os irmãos e irmãs que vão servir como ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, e renovamos o compromisso, sim, daqueles que já eram ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística e continuarão servindo como ministro. É uma grande alegria para a nossa comunidade o sim de todos e cada um. Lembrando que hoje a nossa Santa Missa às 18h30, por ser acolhida dos ministros, a renovação do compromisso dos ministros, então às 18h30 no Salão Social. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 16, os versículos do 16 ao 20, que diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos meus discípulos disseram entre si: Que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois: O que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. E Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: Escutai. Por que vocês estão discutindo entre vós? Porque eu disse: Pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis. Em verdade vos digo: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A vinda do Espírito Santo dará aos discípulos a garantia da continuidade do projeto de Jesus a partir da comunidade cristã, amparada, alimentada e fortalecida pelo Paráclito. Algumas dúvidas surgem. A primeira, respondida lá na seção do Evangelho de João 16, do 16 ao 23, refere-se ao tempo de sofrimento experimentado durante a ausência de Jesus. Tempo ainda e já não me vereis. Jesus fala da sua paixão, da dureza da cruz, a partir da morte. Prepara os discípulos para este momento aparentemente de sofrimento, mas enche de esperança ao dizer claro que não é definitivo. Jesus já o havia afirmado anteriormente quando diz: Não vos deixareis órfão, eu venho a vós, lá em João 14, 18. Também Jesus fala desse tempo, pouco tempo e não me vereis de novo. Trata-se da manhã da Páscoa, daquele primeiro dia da semana que se tornou o último do Senhor. Mais uma vez, o discurso de Jesus se remete ao encontro pós-pascal com os discípulos. Esses dois momentos únicos, mesmo sendo um curto prelúdio a um tempo de glória interminável, são um único e interminável tempo para quem os vive. A angústia fecha o horizonte e essa lança sua sombra tenebrosa sobre o presente e sobre o futuro. Parece o fim, mas é apenas a morte da semente de trigo
que precisa morrer para dar muito fruto, como o próprio Jesus vai nos dizer no Evangelho. E os discípulos não entendem o que Jesus quer dizer quando fala destes dois tempos de curta duração. Ao discutir entre si, são interrompidos por Jesus, que novamente fala desses dois tempos. Há uma tripla repetição, que é um recurso judaico de escrita para acentuar a importância da afirmação. Primeiro, reforça-se que se trata de algo de grande relevância para então se revelar da interpretação destas palavras. O choro, a lamentação e a tristeza. No versículo 6, João mostra os discípulos tristes diante da mancha de Jesus em direção ao Pai. Essa marcha que Jesus faz em direção ao Pai vai entristecê-los, porque significa uma ausência, podemos dizer, entre aspas, de Jesus, não mais estará no meio deles. Essa marcha provoca tristeza porque eles ainda estão na concepção humana da posse. Sua ausência causa um impacto importante nos discípulos, que não conseguem reagir com compreensão e esperança. No Evangelho de hoje, a tristeza é precedida por duas reações típicas do luto: chorar e lamentar. Assim fica claro que a dor que os discípulos sentirão estará relacionada à morte de Jesus. A sua ausência, ao não poderem mais ver o Filho de Deus, o Cristo, o Messias entre eles. O contraste, claro, é feito entre a reação dos discípulos, que estavam com Jesus, e o mundo, que não estava com ele. Enquanto os discípulos lamentarão a ausência de Jesus, o mundo comemorará o sucesso de seu processo judicial e da condenação. Os profetas de Israel já ensinavam que a obra de Deus consiste na transformação radical da dor do povo em alegria imperecível. Isaías 35:10 e também Isaías 51:11 nos mostra bem isso. Assim, Jesus também mostra que a tristeza dos apóstolos será de um tempo curto, porque a força da vida vence a morte na ressurreição e dá sentido para tudo. Deus continua falando neste tempo breve em que Jesus experimenta a morte. Esse tempo da ausência e do silêncio é aquele em que Deus se dá e se revela plenamente. É nesse silêncio eloquente que ele continuará a nos falar no dom e na alegria do seu Espírito. É no silêncio que colocamos as perguntas mais fundamentais. Onde está o Senhor que procuramos? Como podemos vê-lo? Qual a nossa relação com o Pai? A nossa fé é autêntica ou ilusória, inexistente ou real? Quando e como podemos encontrar aquele que procuramos? Que sentido tem a nossa história depois deles e sem ele? Como viver a sua ausência? Quando voltará para termos a sua presença? Precisamos olhar para os tempos de silêncio de Deus, não com as lentes da tristeza, mas com a esperança de que a vida é sempre mais forte que a morte. É assim que nós, nesta quinta-feira, acolhemos a palavra, é assim que nós abrimos o nosso coração para deixar a palavra de Deus agir em nós. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, uma quinta-feira abençoada, que você busque amar de verdade a todos, aqueles que nós já amamos de forma tão natural, mas aqueles que nós ainda temos dificuldades em amar, em compreender. É aí que está o mérito do cristão, de não se deixar ser possuídos pelos seus instintos, mas controlar tudo e tudo colocar em função do amor de Deus, porque amamos a Deus, amamos todos os filhos e filhas de Deus. Tenha um dia abençoado, na graça de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.